Boa tarde, pessoal. O frio chegando e eu quero passar pra vocês um modelinho de touca, gorro, que eu gosto bastante de fazer. É econômico, é quentinho, é bonito, é um ponto unissex que você pode fazer tanto pra um gorro feminino ou masculino. O que vai diferenciar é a sua criatividade. Você pode colocar um pompom, depois eu trago pra vocês modelos com pompom, sem pompom também, e fica assim, ó. Todo nesse trabalho sanfonado, tá? Que é bem simples de fazer, é o que dá elasticidade pra peça e mantém ela com esse estilo bem bonito, tá? Você pode usar ela dobrada assim na ponta, você pode usar ela inteira e aqui embaixo fica sobrando, tá? Aliás, aqui na ponta da cabeça, aí fica a critério da pessoa, mas é um ponto bem legal. Gosto muito de trabalhar tanto pra gorro quanto pra cachecol, tá? E como ele é simples de fazer, resolvi trazer pra vocês porque aproveitar o frio, né? Essa onda de frio, aqui em São Paulo tá bastante frio. E é uma peça bem rápida de fazer, econômica e que pode ser uma renda bacana pra essa época do ano, tá? Essas linhas aqui, essas toucas, eu usei essa linha, Alita, não sei pronunciar corretamente, que não é brasileira. Gosto bastante dela, ela é 100% acrílico, tá? Com um novelo desse, que vem 100 gramas, eu consigo fazer a touca no tamanho adulto, tá? Então dá sossegado pra fazer, ainda sobra um pouquinho, caso precise fazer pompom, caso queira. Se for linha mulê, porque são geralmente esses tipos de trabalho a gente usa esse tipo de lã, né? Então se for mulê, aconselho você a ter no mínimo 2 novelos do de 40 ou um de 100, tá? O de 100 dá pra fazer tranquilamente esse trabalho. E você também pode fazer assim, eu gosto de reaproveitar sobras, então, que nem peguei o rosa, vi que não ia dar, acrescentei aqui esse lilás, fica diferente, fica bonito e a gente reaproveita, né? Então eu vou passar pra vocês a receitinha bem básica e espero que vocês gostem. Tamanho, vocês vão precisar, né, de fita, tesoura. Eu vou usar uma agulha de 5 milímetros, tá? Não sei se dá pra ver, de 5 milímetros. Aconselho, se você tem a tensão do ponto mais pesado, mais fechadinho, a usar uma agulha um pouco maior, de 5,5 até 6, tá bom? Porque se esse ponto ficar muito apertado, ele não vai ter essa elasticidade. Então tem que ser uma tensão, tem que ser a mão bem leve, pra que fique bem maleável, bem fofinho o gorro, tá? Vou usar então essa linha Alita. A medida, eu vou pedir pra você tirar com circunferência da sua cabeça. Eu já tenho, com minha tensão de ponto, com essa agulha número 5, eu costumo fazer 38 correntinhas. Nós vamos começar com correntinhas e eu continuo o trabalho. O trabalho, ele é circular. Então, eu vou fazer aqui a altura. Então, são 38 correntinhas. Então, eu vou fazer aqui a altura, que vai ficar assim. E o trabalho, ele é circular, tá? Então, é bom que você pode ir tirando a medida e já ir colocando na sua cabeça, tirando a medida pra ver se precisa de mais pontos, mais carreiras ou menos carreiras. Tá joia? Então, vamos lá. Vamos começar com... Deixa eu tirar o anel aqui, senão vai ficar pegando. Vamos começar com um nozinho básico pra começar qualquer ponto. Eu não aperto muito, tá? Aqui, um segredo. A primeira carreira, quando a gente começa com correntinha, sempre faça bem folgada, porque senão o trabalho ele vai ficar torto, ou ele vai ficar repuxando, tá? Então essa primeira carreira faz sempre bem soltinha, com essa folga, tá? Eu vou subir aqui 39 correntinhas. Então vai ficar assim. Eu vou tirar aqui a medida, para que vocês possam ter um pouco de noção sobre o tamanho, tá? Porque eu não gosto de passar quantidade de correntinhas, porque como eu disse, cada um tem sua tensão de ponto, então pode ser que fique pra mais ou pra menos. Então aqui, ó, eu fiquei com 30 centímetros de correntinha. Esse daqui é uma touca adulto, tá bom? Então, 39. Por quê? São 38 correntes, mais uma que é o que eu vou usar pra pular. Então, vou pular essa primeira correntinha e vou inserir aqui na próxima. E vamos fazer ponto baixo. Ponto baixo é, você vai pegar essa primeira alcinha, vai inserir a agulha, vai puxar a linha, vai dar uma laçada e vai puxar. De novo, vou inserir a agulha, vou puxar a linha, vou dar uma laçada e vou puxar. Esse é o ponto baixo. Insere, puxa, laça e puxa, tá bom? Vai ficando assim nosso trabalho. Então, essa carreira toda será de ponto baixo até o último. Eu aconselho vocês a contarem. Aqui terá que ter 38 pontos baixos. Então, se você ainda tem dificuldade em saber se tá com as correntes ou carreiras com a quantidade de pontos correto, conte. Vai contando, porque se um ponto ficar pra mais ou pra menos, o nosso trabalho não vai ficar legal, vai ficar torto. E crochê é paciência, é dedicação. Então, se não está certo, a gente desmancha, recomeça. Então, você pode contar, tá bom? As correntinhas vão ficando assim, tá? Pode ver aqui embaixo não fica repuxado, tá? Porque eu fiz as correntinhas bem soltas, então o nosso trabalho não fica repuxado. Finalizando aqui, já volto com vocês. Cheguei na última corrente, na última correntinha, vou inserir, puxar, laçar e puxar. Aqui sim, agora eu aperto, e aqui eu tenho 38 correntinhas, perdão, 38 pontos baixos, tá? Então, nossa base já está pronta. Agora, eu vou passar pra vocês como que vai ser até o final do trabalho, pra dar o efeito sanfonado no nosso gorro. Então, eu preenchi aqui, fiz o último ponto baixo, vou virar o meu trabalho, e aqui, sem corrente,
aqui no trabalho, deixa eu tentar focar bem legal aqui pra vocês. O nosso trabalho, ele tem essas duas alcinhas, ó. Todo ponto vai ter essas duas alcinhas. Deixa eu ver se na imagem dá pra ver certinho. Ó. E o segredo pra ficar sanfonado é justamente isso. Nós não vamos pegar as duas alcinhas, vamos pegar apenas a de trás. Então, eu tô aqui, não fiz corrente, tá? Venho direto. Vou introduzir na alcinha de trás, tá bom? Na alcinha de trás, vou puxar e vou fazer meu ponto baixo. A mão bem leve, tá? Não pode ser um ponto justo, senão vai ficar mais dificultoso pra fazer os pontos. Então, ó, aqui eu tenho ponto, aqui eu tenho as duas cabecinhas do ponto, eu vou pegar na de trás. De novo. As duas cabecinhas do ponto, vou pegar na de trás. Então, esse vai ser o nosso trabalho, daqui até o final. Então, nós começamos com 39 correntinhas, 38 mais uma pra fazer a curva. Fiz 38 pontos baixos, lembrando que é uma medida pra touca de adulto, tá? Fiz 38 pontos baixos e agora eu estou começando os meus pontos pegando somente a correntinha de trás, a alcinha de trás, pra dar o efeito sanfonado. No começo já dá pra ver como que vai ficando, tá bom? Então agora vai ser sempre assim, pegando sempre a alcinha de trás, a mão bem leve, pro ponto não ficar muito justo, pesado. Essa leveza, o número da agulha maior é o que vai trazer essa elasticidade, deixar a peça mais maleável, mais fofinha também. E a gente vai fazer até o final. Eu vou terminar essa carreira aqui com vocês, pra vocês verem novamente como é que faz a volta pra começar a nova carreira. Aqui no final, por isso que é bom contar, tá? Aqui no final, a última alcinha sempre vai ficar meio escondidinha, tá? Então não esquecer, porque senão o gorro vai ficar torto, vai começar a diminuir os pontos e ele não vai dar certo, tá? Então sempre prestar atenção aqui na última alcinha, que fica meio escondidinha, tá? E fazer. Então, conte a quantidade de pontos. Então, fiz os meus pontos baixos, pegando somente a alcinha de trás. Pra começar a nova carreira, a mesma coisa, sem fazer corrente direto. Introduzo no mesmo ponto de baixo anterior, tá? Pegando somente a alcinha de trás, puxo e faço um ponto baixo. E agora é a continuidade. Então, daqui até o final, não vai mudar nada, tá bom? Eu vou fazendo aqui o meu, e daqui a pouco eu volto pra mostrar como que vai fazer a união das duas pontas pra poder fechar o gorro e como costurar a parte de cima pra dar esse fechamento. Tá joia? Então, já já volto com vocês. Bom, gente, terminei aqui. Como não ia dar a medida do tamanho certo, peguei um pouco de fio branco e emendei com esse amarelinho bebê, tá? Uma dica pra vocês. Sempre contar a quantidade de carreira. E como você pode fazer isso? São pontos baixos, então. Ó, aqui é uma carreira. E aqui dentro é outra. Tá vendo? Essa linha aqui é a divisória. É o que define uma carreira da outra. Então, essa daqui é a primeira. Aqui é o ponto, a correntinha, aqui é a primeira carreira e aqui é a segunda. Pra contar a quantidade de carreira, ao invés de contar de um em um, a gente pode contar de dois em dois. Porque cada separação dessa, cada sanfoninha, são duas carreiras. Então, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Então, assim, eu acho que a conta fica bem mais fácil, tá? Então, ó, aqui é uma carreira, aqui é outra. Então, cada gominho desse são duas carreiras. Pro tamanho adulto, na minha tensão de ponto, voltando a falar, na minha tensão de ponto, com a agulha número 5 e essa lã que eu tô usando, eu faço 50 carreiras, tá? Então, eu faço 50 carreiras. Aqui, eu deixei pra fazer o meu último ponto, pra relembrar vocês que o último ponto fica bem escondidinho. Então, não esquecer pra que não fique torto. Aqui, ó, é o último ponto. Então, eu tenho que fazer também. Da forma que eu mostrei pra vocês, ó, como fica retinho a lateral. Ó, fica bem retinho a lateral, tá vendo? E o acabamento automaticamente fica mais bonito, porque aqui já é um acabamento, né? Aqui também desse lado, ó, como fica. Aqui é a sobra, porque eu emendei, né, o branco com o amarelinho. Eu deixei aqui pra mostrar como que eu faço o acabamento também. Bom, finalizei, então, relembrando, foram 39 correntes, 38 pontos baixos, pegando na alcinha de trás, ao todo 50 carreiras, com tamanho adulto. Aí você vai medindo conforme menos carreira, mais carreira, aí fica a seu critério. Do lado avesso mesmo, eu já vou pegar, ó. Vai ficar avesso a ponta, que é o começo, o avesso é o lado de dentro, vamos dizer, né? E aqui também. Por que eu gosto de deixar assim, fazer com números pares? Porque vai ficar igual tanto essa ponta quanto essa. Então, os dois lados que eu vou unir vai ter o mesmo desenho. Então, além de ficar bonito, bem melhor o acabamento, fica mais fácil também de visualizar. Vou te mostrar por quê. Então, eu vou virar aqui minha peça, vou inserir minha linha, minha agulha, e aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é a cabecinha do ponto, certo? Que eu já mostrei lá no começo. Duas cabecinhas, duas cabecinhas, duas cabecinhas. Aqui no começo, como foi ponto baixo, perdão, como foi correntinha, então a minha cabecinha do ponto vai ser aqui, ó. Ela vai estar um pouco mais apertadinha. Mas é essa daqui, ó. Consegue visualizar? Ó. Ao invés de eu pegar as duas, pra não ficar esse buraco aqui, ó. Porque se eu pegar as duas, vai ficar um buraco. Então, eu pego só a parte de fora da correntinha. Ó, tá bem? Então, é isso que eu vou unir. Arrumo minha agulha, já tá aqui, e eu vou inserir
no primeiro aqui, ó. Inserir, vou trazer minha agulha. Agora, então, eu vou fazer pegando a parte de fora desse lado com a parte de fora desse lado. Então, aqui, ó. No começo parece ser difícil, mas depois você consegue visualizar com mais clareza. E vou fazer ponto baixo, tá? Tem gente que gosta de finalizar com ponto baixíssimo. Eu prefiro ponto baixo, porque eu acho que fica bem melhor o acabamento. Então, peguei a parte de fora desse lado, vou pegar a parte de fora desse. Puxar, fazer ponto baixo. Também não fazer apertado, tá? Peguei aqui, peguei aqui. Então, esse vai ser a união dos dois lados. É aqui que eu vou fechar o meu gorro. Vou fazer já a união com o acabamento. Quando finalizar, você vai ver que fica certinho, não dá pra ver, não fica emenda, não dá pra ver essa costura. Por isso eu gosto de fazer no ponto baixo, porque ele acaba imitando o ponto sanfona. Então fica bem melhor o acabamento. Lembrando que você pode fazer com ponto baixíssimo ou até com agulha de tapeceiro, fica a seu critério. Só prestar atenção aqui mesmo nas correntinhas, do lado de fora aqui, sempre prestando atenção pra não ficar torto, tá bom? E finalizando aqui, eu já volto com vocês. Ó, finalizei a costura, essa parte aqui, ó. Olha como fica imperceptível isso, porque eu não virei. Quando virar, só pra vocês terem uma ideia, ó como que fica. Peraí, que acho que vai fazer um pouquinho de sombra, né? Aqui é a parte da costura. Ó, não dá pra perceber. Mas antes de desvirar e mostrar, eu vou mostrar como que a gente vai fazer o fechamento aqui em cima pra formar o gorrinho. Aí aqui, eu aconselho a usar uma agulha de tapeceiro, tá? Eu já cortei meu fio. Vou pegar aqui uma agulha. Essa costura é bem simples, tá? Vou colocar aqui, puxar. O que eu vou fazer? Tá vendo que cada fileira tem um gominho, né? E tem essa parte aqui de cima, onde acaba tendo a união, dois fios do ponto baixo. Ó, aqui. Deixa eu ver se consigo focar melhor pra vocês. Ó, essa costurinha aqui, ó. Essa parte aqui. Tá vendo? Essa daqui, ó, que tem esses dois fiozinhos. Vai ser sempre nessa costurinha que é mais elevada aqui, ó. Então, ó, dois. Vamos fazer aqui porque vai ficar mais seguro. Então, o que a gente vai fazer? Uma costura simples. Insere aqui, vai inserindo nessas casinhas de 2 em 2. Então, ó, já cheguei aqui do outro lado, que tá a ponta branca. Desculpa. Ó, já cheguei aqui do outro lado onde tá a ponta branca. Então, passei em todo, ó, passei em todo o gorro. Agora é só puxar, ó. Vai fechar. Ó, já fechou. Deixa eu mostrar aqui. Ó, já fechou. Só que aí eu gosto de reforçar, né, gente? Então, eu puxo mais e vou passando mais um pouco a linha. Aí aqui eu já vou passando no zigue-zague mesmo, já vou puxando. Que aqui é o reforço dessa costura, né? Pra que o topo desse gorro não abra. Você pode lavar, você pode usar ele com tranquilidade. Então, a gente tem que reforçar, sempre fazendo com capricho. Aí que eu já vou passando, não tem uma ordem certa, só vou puxando pra ficar bem presinho mesmo, tá? Essa parte vai ficar pra dentro, então não tem problema de fazer dessa forma. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar a ponta. Se você não fez com emenda de couro, não vai existir esse fio. Então, você vai fazer o quê? Você vai dar um nozinho. Um nozinho, assim. Como eu tô com essas duas pontas, e eu gosto de garantir, então eu sempre dou uns três nós bem apertadinho. Pronto, 4. Bem apertado. Se você quiser colocar um pouco de cola, pode, mas não é necessário, tá? Dei aqui no nó, vou cortar. Tá fechado. Essa daqui é a parte do avesso. Lembra, aqui é a costura. Ó, aqui é a costura das uniões dos dois lados. Agora eu vou virar do avesso. Ó, ó como fica bem acabadinho. A parte de cima, sem nenhum buraquinho. Tá bem preso, tá bem justinho. Aqui é a parte da emenda. Ó. Não fica ótimo o acabamento? Não dá pra perceber. Não dá pra perceber. Então, por isso eu gosto desse acabamento em ponto baixo. E nossa touca está pronta. Ficou legal, gostei dessa união, dessas cores, o branquinho com o amarelo bebê. Aí aqui, já tá pronto, já tá finalizada a nossa touca. Se você quiser colocar o pompom, você fica à vontade, pode colocar o pompom. Depois eu volto aqui com outro vídeo ensinando como fazer o pompom. E está pronto. Ó, rapidinho de fazer, gostoso, bem gostoso de produzir, de crochetar esse ponto. E a gente fica quentinho, protegido do frio e ainda com estilo, né? Ó, as cores. É isso, pessoal. Muito obrigada. Até uma próxima. Tchau!